Bom, boa noite a todos. E é uma satisfação estar novamente nessa casa. Creio que é a terceira oportunidade que eu tenho de estar nessa belíssima e acolhedora Casa do Povo de Valinhos e aqui nesse pódio. Agradeço profundamente o convite que a Câmara estendeu e gostaria, na pessoa do vereador Franklin, de saudar todas as autoridades, na pessoa da professora Claudineia, saudar os educadores, os estudantes e desejar que possa apresentar a vocês, assim como o professor Maurício fez, algumas questões fundamentais a respeito desse grande tema que é a educação, sustentabilidade e governança. Há um relato interessante sobre São Tomás de Aquino. Diz que ele estava caminhando na praia, meditando sobre os mistérios da Trindade, e ele vê então um menininho na beira da praia cavando um buraco, né? E daí com as mãos ele faz uma concha e leva a água do mar para dentro do buraco. Claro, a areia dispersa a água, ele vai e pega de novo, bota outro punhado de água dentro do buraco. Daí Santo Agostinho achou aquilo estranho, chegou para o menino e disse: "O que tu estás fazendo?" Ele disse: "Eu estou colocando a água do mar dentro do buraquinho que eu fiz." E Santo Agostinho disse: "Mas, querido, o mar é imenso. Tu nunca vais conseguir colocar toda a água do mar dentro desse buraco." E daí o menino olha para ele, sorri e diz: "E tu queres colocar na tua cabeça limitada um mistério infinito como a Trindade?" E daí diz que Santo Agostinho levou um susto, olhou para o céu. Quando olhou de novo para o chão, o menino não estava mais lá. E daí ele se dá conta de que era um anjo que tinha vindo dizer para ele que há coisas que a gente não alcança. Eu me sinto como Santo Agostinho, porque o tema que nós temos para tratar é tão amplo, e o nosso tempo é tão curto, e a nossa capacidade de concentração é tão limitada, que é difícil. Quando um par de anos atrás, a Fátima Bernardes me convidou para uma entrevista no programa dela sobre um dos livros que eu tinha escrito na época, Afinal, Por que Sofremos? Daí nos bastidores, querendo, de certo, um gancho além do protocolo da programação, ela diz: "Luiz, em 2 palavras, afinal, por que sofremos?" Que é o título do livro, né? Eu disse: "Fátima, em 2 palavras, por ignorância. Nós sofremos por ignorância." E realmente é assim. Se nós tentamos entender a grande questão da sustentabilidade e da governança e da educação, nós percebemos que, costurando esses 3 grandes universos, existe uma exigência de conhecimento. Porque sem o conhecimento nós não vamos a lugar nenhum. E o conhecimento de áreas e de campos e de arenas que nós temos a tendência de não olhar. Então acho que o professor Maurício me colocou numa situação privilegiada. Como vocês sabem, 2 instrumentos essenciais da ciência são o microscópio e o telescópio. Ele teve a oportunidade de nos mostrar a realidade através do microscópio. E agora nós entendemos bem a situação na qual nós temos que trabalhar e os desafios para isso. Eu vou tentar apresentar para vocês uma visão através do telescópio. E espero que não seja queimado na Inquisição ou condenado como Galileu foi quando experimentou o seu. Nós vivemos já uma crise de sustentabilidade. O fato é que demandas infinitas sobre um planeta finito
de recursos finitos, não é uma conta que dá certo. Se o mundo inteiro tivesse o padrão de consumo da América do Norte ou da Europa, nós precisaríamos 15 ou 20 terras para poder sobreviver. A nossa sorte, e ao mesmo tempo o nosso pesadelo, é que a grande parte do mundo não tem essas demandas, nem esses recursos. A ONU, pouco tempo atrás, fez um pronunciamento dizendo que se você faz 3 refeições por dia, tem um teto sob o qual se abrigar, tem roupas adequadas para cada estação, então levante as mãos para o céu, porque só 1/4 da humanidade tem isso. Nós não nos damos conta do grau de pobreza e de infelicidade que a grande maioria das pessoas sobre o planeta passa. Nossa visão é extremamente limitada e míope. E um dos desafios para poder lidar com sustentabilidade e governança é abrir os olhos para tudo que corre ao nosso redor. Nós já vivemos uma crise de sustentabilidade. Os oceanos estão poluídos de plástico e microplástico. Nós comemos microplástico nos peixes que consumimos. Espécies inteiras estão sendo exterminadas por causa da poluição nas águas e na terra. Existe uma ilha de plástico no meio do Pacífico, no Atlântico e em outros mares do mundo, do tamanho de metade da Europa. E nós continuamos todos os dias acordando, tomando café da manhã, indo para o trabalho, para a educação e dormindo de novo. Mas as coisas estão piorando. Nós estamos enfrentando agora na Europa a maior seca dos últimos 500 anos. O Yangtze, o maior rio da China, está seco, virou um arroio. O problema não é apenas não poder ver o rio. O problema é que não há irrigação, como também não está havendo na Europa. Populações inteiras já estão passando fome, e mais fome as que antes já estavam passando. O problema de sustentabilidade é gravíssimo, e ele vai se agravar. Eu não quero ser um profeta do caos e do desespero, mas não tenham ilusão de que nós vamos reverter a situação. Para compreender os problemas de sustentabilidade e de desenvolvimento humano, nós não podemos contar apenas com a ciência tradicional. A grande ciência de Newton, mesmo de Einstein, já não nos serve. Os problemas que nós enfrentamos hoje exigem uma leitura através da teoria do caos. Ciências da complexidade. E devemos lembrar, teorias em ciência não são ideias que se criam do nada. Teorias em ciência não são coisas não comprovadas. A teoria da evolução é extremamente comprovada, mas se chama teoria. A teoria do caos não é apenas uma ideia interessante, é uma realidade. E ela é muito recente. As ciências da complexidade são dos anos 60. E é preciso conhecê-las. Porque sem o conhecimento disso, nós não atuamos de maneira adequada. Quando perguntaram a Edward Lorenz, tido como o pai da teoria do caos, que alguns conhecem mais como efeito borboleta, né? Alguns, até porque se tornou uma coisa culturalmente disseminada, né? Efeito borboleta. Por que o efeito borboleta? Muitas vezes é atribuído a uma palestra em que o convidado, por falta do título, não tinham dado o título para a palestra, ele não tinha combinado o título da palestra. Daí o organizador do evento acabou colocando o título Como o bater de asas de uma borboleta do Brasil
provoca um furacão no Texas. Esse era o título. Então muita gente acha que efeito borboleta e teoria do caos vem desse título, mas não. Quando se cria um gráfico bidimensional de movimentos complexos com determinismo caótico, a forma que se dá é de duas asas de borboleta. O que o Lawrence diz? Ele diz, numa definição clássica, elegante, bonita, ele diz que caos é quando o presente determina o futuro. Caos é quando o presente determina o futuro. Mas o presente aproximado não determina nem aproximadamente o futuro. O que isso quer dizer? A teoria do caos é uma teoria matemática, mas ela se aplica a inúmeros outros campos. Hoje em dia nós sabemos que a mudança climática, a previsão do tempo, o desenvolvimento das populações, a oscilação da bolsa de valores e inúmeros outros sistemas complexos seguem a modulação da teoria do caos. E o que quer dizer que o presente determina o futuro, mas o presente aproximado não determina nem aproximadamente o futuro? Nos sistemas complexos e de determinismo caótico, qualquer pequena alteração no início do processo causa imensas mudanças no fim. Não é o que nós estamos acostumados a vivenciar. Se nós temos uma receita de bolo gostosa, maravilhosa, e a receita diz para colocar 100 gramas de farinha, e nós colocamos 110, ninguém vai achar nenhuma diferença no resultado final do bolo. Não é assim com os sistemas complexos. Uma pequena alteração infinitesimal nas condições iniciais provoca uma diferença imensa no final. Imensa. É outra realidade. É semelhante a um avião que saísse daqui em direção à Europa com apenas 10 graus de diferença. Quem olha os dois aviões indo para o céu acha bom, estão indo na mesma direção, para o mesmo lugar. Mas um vai parar em Paris e o outro em Moscou. A diferença nas condições iniciais faz toda a diferença nas condições finais. E como os sistemas são complexos, provoca diferenças imensas. O lixo que hoje vocês colocam fora ou reciclam, a inteligência e a responsabilidade no consumo, tudo isso vai fazer uma diferença enorme no ecossistema no qual nós estamos inseridos. Nós estamos num planeta em que espécies estão sendo exterminadas. Nós estamos num planeta com água envenenada. Nós estamos num planeta em que até pouco tempo atrás, 100 anos atrás, quanto mais chaminé com fumaça, mais felizes as pessoas e as cidades estavam. A consciência ecológica é muito recente, ela vem dos anos 50 para cá. E entre nós, no Brasil, ela é muito mais recente ainda. Ela vem dos anos 70 para cá. E muita gente ainda está duvidando do aquecimento global. E esse é apenas um aspecto da sustentabilidade. Não é apenas aquecimento que está acontecendo e está acontecendo. A alteração é extremamente profunda. Por quê? Porque o planeta é um sistema complexo. A corrente do Golfo, que permite a vida na Suécia, na Noruega, na Dinamarca, no norte da Inglaterra, muito provavelmente vai deixar de aquecer aquelas regiões, porque o Ártico está derretendo o gelo numa velocidade 5 vezes maior do que o resto da Terra. Sem a salinidade, o Mar do Norte não atrai a corrente do Golfo. E o frio se estende até a Espanha. Nós já tivemos neve em Dallas, no Texas. Neve. Por quê? Porque a jet stream
as correntes de jato que circulam o planeta estão não apenas tendo alteração em amplitude, mas também em magnitude, e alcançando zonas cada vez mais extensas. O planeta está em caos. O planeta está em crise. A humanidade está em crise. A civilização está em crise. Existe esperança? Sim. Sempre tem que existir esperança. E é muito bom de ver os jovens brasileiros quase 100% com otimismo. Mas a esperança que não é baseada no conhecimento é muito frágil. É uma esperança de poliana. É uma esperança de inocência. E a inocência pode ser corrompida. A pureza não. A pureza é a decisão do bem. A inocência é o desconhecimento do mal. São duas coisas distintas. Um ser humano inocente pode ser corrompido. Uma população inocente pode ser corrompida. Mas um ser humano puro não pode. E uma população pura não pode. Porque conhece o mal. Adotar a pureza depende do conhecimento do mal. Nos dias de hoje, o maior problema não é a sustentabilidade, por incrível que pareça. O maior problema é a palavra que o Fórum tão bem escolheu de colocar junto a ela: governança. O grande problema do mundo é governança. Quando a gente fala governança, quer dizer governo, inclusive. Claro que nós todos fazemos parte da governança, mas os governos são os principais responsáveis. Porque as grandes soluções do planeta não se dão no varejo, mas no atacado. A guerra da Ucrânia está provocando uma crise de alimentos no mundo inteiro, e não só de alimentos, de transporte, de logística, de tecnologia. E uma coisa faz a outra cair. É o efeito dominó. Nós vamos ver dias terríveis pela frente. E se a nossa esperança for frágil e inocente, nós não vamos ter força para nos levantar e lutar. Nós temos que nos educar a respeito do mal. E daí ter a pureza de lutar a favor do bem. Todas essas questões entram dentro de um grande contexto das leis. O universo é regido por leis. Todo o universo é regido por leis. E as leis todas que regem o universo têm três características idênticas, todas elas. São invisíveis, são inalteráveis e são inescapáveis. Nós não vemos as leis, elas não se alteram e ninguém escapa delas. Vamos tomar a mais óbvia de todas, a lei da gravidade, que sustenta o universo. A lei da gravidade não existe apenas para a gente cair. Ela existe para que os sistemas solares existam, para que a Terra possa estar dentro de uma distância habitável do nosso Sol, para que exista regularidade e vida em algumas partes do universo, e inteligência em algumas partes também. A Terra vai chegar lá ainda, um dia. Nós hoje em dia não analisamos essas leis. Elas estão dentro das academias. Só que como as leis são invisíveis, inalteráveis e inescapáveis, nós podemos nos relacionar com elas de duas maneiras. Ou nós obedecemos essas leis de maneira inteligente, ou nós obedecemos de maneira burra. Não tem outra alternativa. Uma vaca que esteja pastando junto aos precipícios de Dover ou na costa da Irlanda,
Se ela der um passo em falso, ela despenca 50 metros para as pedras embaixo e morre. Geralmente morre. Porque uma vaca caindo de 50 metros é um baita tombo. Ela obedeceu a lei da gravidade? Obedeceu. Caiu. Essa é a obediência de maneira burra. Mas um homem vai para a beira do mesmo precipício e salta. E voa. Por que voa? Porque ele está numa asa delta. Ou num wingsuit. Sabe aqueles que parecem um esquilozinho que bota a roupa e sai planando de grandes alturas? Ou está num parapente? Por que não morre como a vaca? Por que voa e não apenas cai? A lei da gravidade desapareceu? Não, ela é inalterável. Ele escapou da lei da gravidade? Não, porque a lei é inescapável. Mas ele está obedecendo a lei da gravidade de maneira inteligente. Tudo no universo é assim. Nós podemos ou obedecer de maneira burra e sofrer as consequências, ou obedecer de maneira inteligente e tirar proveito das leis. Esse é o grande desafio humano hoje, e sempre foi. E um dos alicerces da ciência é mostrar esse caminho. Assim como existem leis físicas, existem leis espirituais, que são ainda menos conhecidas que as físicas. E as leis espirituais também são invisíveis, também são inalteráveis e também são inescapáveis. Entre as leis espirituais, por exemplo, para o nosso contexto tão importante, tão fundamental, é a lei da moderação. Qualquer coisa que saia dos limites da moderação começa a provocar mal. Mesmo coisas boas. Mesmo coisas boas. A nossa netinha de 3 anos, a Nura, ela adora paçoquinha, bananinha e ontem descobriu o pé de moleque. Então, agora o que ela quer durante o dia é comer paçoquinha, bananinha e pé de moleque. O resto é só antipasto. Arroz, feijão, carne, alface, tomate, pepino. Isso é antipasto. Ela vai para o doce. Só que doce demais dá diabetes. Doce demais provoca cáries numa criança de 3 anos que não sabe escovar direito os dentes. E 1000 outros problemas. Qualquer coisa que saia dos limites da moderação provoca mal. Inclusive a civilização. E a nossa civilização é uma civilização autofágica. Ela consome a si mesma. E não se dá conta disso e quer mais e mais e mais. Entre as leis espirituais existe a lei do amor. Sem amor não se vai a lugar nenhum. Sem amor a gente não trabalha em projetos ecológicos. Sem amor nós não nos preocupamos com aqueles que não têm nada. E o nosso mundo está extremamente carente de amor. Mesmo nas igrejas, mesmo nos templos, onde deveria haver a lei do amor acima de todas, nós vemos palavras de ódio e de antagonismo. O Evangelho diz que Deus é amor. Primeira epístola de São João. Deus é amor e ele diz: quem não ama não conhece a Deus. Se alguém de um púlpito pregar a vocês o antagonismo, o ódio, a raiva, a violência, o despeito, o desprezo, o preconceito, Deus não está ali. Porque Deus é amor. E quem não ama, não conhece a Deus. Essa é uma lei. E é tão importante quanto a lei da gravidade. E precisa ser colocada em prática no dia a dia. Em 1940 e pouco, quando Albert Einstein
que aliás não foi apenas um cientista brilhante, Einstein foi um ser humano brilhante. Um ser humano cheio de amor, de compaixão, um pacifista de primeira hora. Quando, antes da Primeira Guerra Mundial, mais de uma centena de intelectuais e cientistas alemães assinaram uma petição pela guerra, Einstein e 2 amigos foram os únicos que assinaram uma petição pela paz. E nós sabemos o desastre que foi a Primeira Guerra Mundial. E todas as outras, claro. E todas as outras, claro. Quando ele estava já nos Estados Unidos como exilado, em Princeton, perguntam uma vez para ele a respeito de Hitler. Que coisas ele teria para dizer a respeito de um líder como Hitler? Era a época do fascismo, não era só Hitler, era Mussolini. E Einstein diz uma coisa muito marcante. Ele diz: tempos confusos deixam as pessoas desequilibradas. E então elas seguem líderes desequilibrados. E é verdade. Se nós olhamos a história humana, ela retrata isso claramente. Quando os homens estão desequilibrados, eles seguem líderes desequilibrados, que apontam caminhos curtos para as soluções, salvadores da pátria. Quando a solução nunca está numa pessoa, a solução está em todos, em trabalhos comunitários, no diálogo entre o poder público e a ciência e a comunidade. Se nós não contarmos com a boa vontade uns dos outros, o que resta de humanidade para nós? O que resta de esperança em termos de sustentabilidade? Nada. Governança e governo são áreas do coração. E na governança e no governo, as leis espirituais incidem diretamente. Vocês vão recordar comigo, e vocês sabem, eu não sou pastor, não estou falando de um púlpito de igreja, eu sou urbanista, arquiteto urbanista. E aliás, não sou representante da ONU, pelo amor de Deus, a não ser no coração, sim. Mas eu sou um humilde colaborador como consultor no Programa de Desenvolvimento Econômico e Social da ONU. Não represento a ONU. Toda a legislação, toda a ação política, todas as decisões governamentais são regidas por leis espirituais. Vocês vão recordar que em Mateus 15, Jesus é acusado pelos fariseus, saduceus, de estar comendo comida impura e junto com gente impura. E que, portanto, o que ele e os discípulos comiam contaminava-os. E Jesus diz: o que contamina o homem não é o que entra pela sua boca, mas o que sai da sua boca. Porque o que sai da boca está em abundância no coração. E é no coração onde há ódio, violência, mentira, corrupção e todos os males. Eu diria que não é só a boca que contamina o homem, mas as mãos também, o que nós fazemos. Os pés também, por onde andamos. Isso contamina ou salva. Infelizmente, no mundo de hoje, em relação a governo, governança e sustentabilidade, nós temos uma realidade patética, semicômica, que foi inaugurada pelo filme O Tubarão, que metade dos que estão aqui nem viram, só escutaram falar, mas nós conhecemos bem. A partir do Tubarão, que foi o primeiro grande blockbuster de tragédias, né?
que acontecia? Os cientistas alertavam que tinha tubarão naquelas águas, mas era época de turismo. E um presidente da Câmara, que já foi diretor de turismo, sabe que uma advertência dessas não é a melhor forma de atrair turistas para a cidade. Então, os governantes, principalmente o prefeito, impedia essas notícias de serem circuladas. O que, claro, só fazia acontecer um desastre após o outro. Infelizmente, essa é uma realidade que nós vemos no mundo hoje, não com tubarões, mas com o resto todo. A Amazônia sofreu um desflorestamento como nunca tinha sofrido nos últimos 50 anos. As queimadas no Brasil são terríveis, agressivas, violentas e destruidoras de sustentabilidade. Querem ver um exemplo disso? Tão simples, mas tão poderoso. Há uma cidade em Mato Grosso do Sul, cidade de Sorriso. Quem já ouviu falar de Sorriso? Da cidade, não Sorriso da gente. Sorriso. Valeu, obrigado. 2, 3. Não é muita gente. Apresento a vocês Sorriso, Mato Grosso do Sul, capital mundial do agronegócio. Capital mundial do agronegócio. 90 mil habitantes. Valinho tem quanto? 150? 133. 90 mil habitantes. Renda per capita média, 40% maior que a brasileira. A renda média em Sorriso é de 49 mil reais. É boa, né? O Brasil passou por uma revolução agrícola e pecuária. A nossa produtividade aumentou 150% nos últimos 20 anos, desde o início do século. 150% maior, mais exportação. Só que em Sorriso, 1/3 da população depende de ajuda governamental para sobreviver. O que é isso? É injustiça. E por que acontece isso? Porque as leis do coração não estão sendo obedecidas, a não ser de maneira burra. 1/10 da população brasileira está nos mapas da fome da ONU, num país que é celeiro do mundo. Por que isso? Não é um problema de sustentabilidade, é um problema de governança. E qual é a chave da governança? O coração humano. Se nós temos líderes sinceros, honestos, dedicados, sacrificiais, de ampla mente e coração, nós temos um bom caminho. Mas se os nossos líderes e governantes são mentirosos, ladrões, corruptos, assassinos e que mandam assassinar, nós estamos em maus lençóis. Não sejamos inocentes, sejamos puros. E é apenas o conhecimento que nos pode trazer isso. Quando o grande matemático, astrônomo, um dos grandes gênios da história da humanidade, Laplace, estava na presença de Napoleão, e ele tinha publicado já sua obra de 5 volumes sobre a mecânica do cosmos, a mecânica universal, trazendo para a área da matemática e do conhecimento as experiências, intuições e leis de gigantes anteriores como Newton. Galileu provoca Laplace e diz: me contaram que na sua magnífica obra, em nenhum momento o senhor mencionou o Criador, Deus. Por que isso? E Laplace respondeu a Napoleão: Majestade, não necessitei dessa hipótese. A ciência sem a religião
é cega. E a religião sem a ciência é aleijada. Não fui eu quem disse isso, foi Einstein. Se nós não fizermos correspondência entre os grandes sistemas de conhecimento, que são a ciência e a religião, nós estamos perdidos, ou no campo da superstição, ou no campo do materialismo. Quando estourou a Segunda Guerra Mundial, algumas das mentes mais brilhantes sobre a face da Terra reconheceram que o cientificismo não tinha capacidade de resolver os problemas humanos. A mais importante escola de filosofia do mundo, a Escola de Frankfurt, com mentes como Adorno, Horkheimer, Benjamin, denunciou o cientificismo como uma falácia. Se nós não trilharmos os caminhos da fé, nós estamos perdidos. Tão perdidos quanto se nós não trilharmos os caminhos da ciência. Como uma boa bicicleta, precisa ter um guidão de cada lado para manter o equilíbrio. Hoje em dia nós temos necessidade de trazer a hipótese que Laplace descartou de volta. Nós precisamos Deus nessa hipótese. Nós precisamos Deus nas nossas questões. Nós precisamos Deus nas nossas soluções. Nós precisamos Deus na nossa ciência. Nós precisamos Deus nas nossas casas representativas. Nós precisamos Deus no coração dos que escutam o sermão e no coração dos que pregam o sermão. Nós precisamos Deus nos que são governados e nos que governam. Mas não um Deus de pastiche, não um Deus de mentira, porque Ele existe. Existe um Deus de mentira. O Deus de mentira te faz sentir superior aos outros. O Deus de verdade te torna humilde. Porque foi assim que saiu do templo justificado o publicano e condenado o fariseu. Nós não precisamos do Deus pequeno que nos tem sido ensinado. Nós precisamos de um Deus como o Deus de Einstein. Pelo menos em 3 ocasiões distintas, Einstein pronunciou palavras extraordinárias sobre Deus. Por exemplo, ele fala que Deus é aquela inteligência, aquele espírito racional supremo. Espírito racional supremo, que se manifesta no mundo que nós podemos compreender. Veja, Jesus diz que Deus é espírito. E racional, porque não é apenas uma força. Porque se nós somos racionais, Deus tem que ser racional. A criatura não pode ser superior ao Criador. Um espírito superior supremo. E a lei desse espírito superior supremo foi sempre uma e a mesma. Se nós tomamos todas as religiões do mundo, desde o hinduísmo, 5.000 anos atrás, passando pelo zoroastrismo, 1.000 anos antes de Cristo, passando pelo judaísmo, 1.400 anos antes de Cristo, passando por Buda, 500 anos antes de Cristo, passando por Jesus, nosso Senhor, 2.000 anos atrás, passando pelo profeta Muhammad, 600 anos depois de Cristo, passando pelo Bab e por Baha'u'lláh no século XIX. Em todas as revelações religiosas que têm guiado a humanidade por milhares de anos e que exerce autoridade sobre bilhões de seres humanos, existe uma lei que é chamada regra áurea. Não por causa da minha tia Áurea. Áurea no sentido de que é de ouro, a regra de ouro,
A regra áurea é a regra de ouro. De todas as incontáveis páginas de escrituras sagradas da humanidade, incontáveis, se encontra em todas elas um parágrafo que fala basicamente a mesma coisa. Trata o teu próximo como gostarias de ser tratado. E não faz para o outro o que não gostaria que fosse feito para ti. Jesus ensina isso. Fazei aos homens aquilo que gostaríeis que eles vos fizessem. E daí Jesus acrescenta, isso é a lei e os profetas. Muitas pessoas não entendem, por que ele coloca isso é a lei e os profetas junto com a regra áurea? É porque é uma maneira de Jesus nos dizer quais são os verdadeiros profetas e quais são os falsos. Isso é a lei de Deus e é isso que os verdadeiros profetas ensinam. Tratar o próximo como gostaria de ser tratado. Tão simples. E, no entanto, difícil. Entre as leis universais, uma delas importa demais para nós todos, no contexto de governança e sustentabilidade. O universo, a partir do Big Bang, foi se tornando cada vez mais complexo e mais unificado. São duas coisas que parecem díspares, unidade na diversidade. No começo havia poucos elementos, e com o passar dos bilhões de anos, os elementos se foram multiplicando. Por exemplo, nós sabemos que a vida depende do carbono, e se nós não tivermos ferro, e níquel, e lítio, e outros tantos elementos minúsculos, nós não temos vida. Só que muitos desses elementos, especialmente os elementos nobres, ouro, platina, prata, só são produzidos quando estrelas explodem. É preciso uma supernova para que dessa explosão surja no universo elementos químicos capazes de dar a vida. O universo foi se tornando cada vez mais uma realidade de unidade na diversidade. No começo não existiam galáxias, estrelas isoladas. Então se formaram sistemas solares, planetas, as galáxias desse universo que nós não vemos o fim. Essa lei de unidade na diversidade é uma das leis espirituais que nós temos que prestar atenção. Por quê? Porque ela afeta diretamente a sustentabilidade e a governança. Se nós olhamos a epopeia humana sobre esse planeta, a nossa história de 6.000 anos, nós vamos ver que duas coisas aconteceram crescentemente, assim como no universo depois do Big Bang. A unidade humana foi aumentando dentro de uma diversidade cada vez maior. O que quer dizer isso? No começo da vida humana sobre o planeta, a única unidade social que nós conhecíamos era a família. Eram caçadores-coletores, viviam no meio do mato, perto de águas, caçando animais para sobreviver e coletando raízes e frutos para sobreviver. Quando uma família encontrava outra família, o que faziam? Guerra. Se matavam mutuamente na disputa pelo território. Passa milhares e milhares de anos, o ser humano se dá conta de que as famílias podem parar de guerrear entre si e formar clãs. O que é um clã? Várias famílias vivendo juntas em paz. Quando um clã encontrava outro clã, o que fazia? Guerra. Passa milhares de anos, os clãs se dão conta que podem viver em tribos. O que são tribos? Nada mais do que vários clãs vivendo em paz em conjunto.
Uma tribo encontra outra tribo, guerra. Passa milhares de anos, se juntam em cidades e estados, que é a realidade social que a gente conhece da Grécia clássica, Mesopotâmia, Egito clássico. O que uma cidade-estado fazia contra a outra? Guerra. As cidades gregas, Atenas, Corinto, Esparta, viviam num mesmo torrãozinho de terra, falavam a mesma língua, tinham os mesmos deuses e guerrearam até a destruição mútua. Por quê? Porque nunca conseguiram ir além da unidade social da cidade. O que aconteceu? Com o tempo, as cidades se uniram em estados nacionais, que é a nossa realidade social hoje. Se um gaúcho mata um paraibano, é assassino, porque nós estamos dentro de um mesmo território de unidade social. Não se pensa Valinhos fazer guerra contra Campinas ou contra Vinhedo. A nossa unidade cresceu em complexidade e o nosso amor acabou se expandindo. Mais diversidade e mais unidade. Hoje a realidade social do planeta é de nações que guerreiam entre si. Jovens que não se conhecem, que não se odeiam e que se matam. Por causa de velhos que se conhecem, se odeiam e não se matam. Essa belíssima frase é de um piloto nazista alemão. Mas a gente tem que amar a luz, não importa a lâmpada. E é uma verdade extraordinária. A guerra destrói tudo que é bom, belo e sagrado. E nós temos que ser contra ela, radicalmente contra a guerra. Mas hoje em dia o limite do nosso amor está na nação. Não pode ser assim. O planeta é um só. Os seres humanos são irmãos. E nós fomos criados para sermos irmãos. Se o nosso amor não se expandir além das fronteiras que não existem, aliás, vejam o mapa da Terra e da Lua, em nenhum lugar um país é pintado de uma cor e outro de outra. Isso são coisas urbanas. Tudo que é restrito é dos homens, tudo que é universal é de Deus. Tragamos o amor para a governança. Tragamos a retidão para a governança. Vigiemos. Sejamos atentos. Não sejamos inocentes. E tenhamos a capacidade de amar quem é diferente. Porque esse é o rumo da humanidade. Cada vez mais diversidade e cada vez mais unidade. Tem gente que está querendo ir para trás. Mas esse planeta só é sustentável sobre duas perspectivas. Que ele seja tratado como um só, porque cada nação não consegue ser autossustentável. É impossível ser autossustentável no mundo de hoje. Então o mundo tem que ser entendido como um só, mas não para ser explorado em fenômenos como a globalização, mas para ser cuidado, como nessas novas consciências que nascem em experiências como a Unicamp e outras entidades no mundo têm colocado. Esse é o telescópio. E nós podemos fazer diferença, porque nos sistemas complexos, em que pequenas variâncias no início causam grandes variâncias no fim, qualquer coisa que nós fizermos na nossa vida particular ou social, em direção ao bem e ao bom e ao nobre, vai fazer uma diferença enorme no futuro. Somos parte disso. Obrigado.